Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje novamente para trazer uma questão muito interessante de dinâmica que já caiu na F1 de 2020 e que é uma questão que trata de tópicos muito interessantes. Pega ali uma questão do movimento circular, trata de dinâmica também, como eu já havia dito antes. Então, é uma questão que eu acredito que vale a pena trazer para vocês hoje e que eu espero que vocês gostem da maneira como a gente vai trabalhar essa questão, certo? Não apenas jogando as fórmulas, não apenas tacando aqui, resolvendo aqui de maneira natural, mas tentando explicar ao máximo todos os fenômenos físicos que compõem o fenômeno da questão que a gente vai observar hoje, tá certo, galera? Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha para aquele amigo que tá precisando aprender um pouco mais de física nessa reta final aí para a prova da F1, beleza? Um bloco de massa M é colocado sobre um disco que começa a girar a partir do repouso em torno de seu centro geométrico com aceleração angular constante igual a alfa. Se o bloco está a uma distância d do centro e o coeficiente de atrito estático entre o objeto e a superfície vale μ, considerando a aceleração da gravidade igual a g, quanto tempo levará até que o bloco comece a deslizar sobre o disco? Bom, galera, o que a gente tem agora é um cenário onde temos um disco, certo? E nesse disco, em cima dele, a gente tem um bloco. E o que acontece? Inicialmente o disco está parado, mas aí ele começa a girar, certo? A partir do repouso, ele vai ganhando cada vez mais velocidade com o passar do tempo. Ele vai acelerando. E nessa aceleração o bloco está em cima, certo? Então o bloco está ali, participando desse movimento do disco, até que vai chegar a um certo ponto que o disco vai estar girando tão rápido, que o atrito entre o bloco e a superfície não vai mais conseguir segurar essa velocidade que o disco está e que o bloco está acompanhando também. Ou seja, o bloco ele vai começar a receber uma força que vai tirá-lo do disco, né? Que vai começar a fazer ele sair da posição original onde ele estava no disco. E com isso ele começa a se movimentar e até que um momento, né, se você continuar e avançar e o disco continuar acelerando cada vez mais, uma hora ele vai sair do disco, né? Então a gente vai ter uma aceleração. A aceleração ela vai ser uniforme, ela vai ter um valor, é uma aceleração angular constante igual a alfa, então é um movimento circular uniformemente variado. E o que a gente quer saber é o tempo que vai levar até que o bloco comece a deslizar. O tempo que vai levar até que a força de atrito que está ali segurando o bloco se torne igual à força que quer tirar o bloco do disco, né? Que quer tirar o bloco da posição original do disco. Então, na prática, antes de a gente trabalhar com esse movimento circular uniformemente variado, eu gostaria de mostrar para vocês um cenário um pouco mais simples, certo? Então, se a gente pegar um cenário um pouco mais tranquilo, onde a gente esteja trabalhando com um movimento circular uniforme, certo? O que vai acontecer é o seguinte: no movimento circular uniforme, se esse disco ele estivesse girando numa velocidade constante, ou seja, V igual a CTE, e aí o disco está girando nessa velocidade constante e o bloco acompanha o movimento do disco, o que é que naturalmente acontece? O que é que naturalmente o bloco faria, certo? O bloco naturalmente ele tenderia a seguir sua trajetória natural. Nessa posição aqui do bloco, né, e o disco com velocidade constante, o bloco tenderia a seguir reto, né? Como já diz na inércia de Newton, o bloco ele seguiria sua trajetória natural. Só que existe algo que mantém o bloco no disco e que faz com que esse bloco no disco trace a mesma trajetória circular que o disco faz, né? Girar ali os 360 graus. Qual é a força que está mantendo o bloco no disco e fazendo com que ele mantenha essa mesma trajetória circular? É a força de atrito. Então a gente vai ter, por mais que o bloco ele tenha essa tendência de sair direto, desembestado, né, na sua trajetória natural, a gente vai ter uma força de atrito que vai manter ele, né, tá um pouco fora de escala aqui, mas ele vai apontar para o centro, essa força de atrito, e vai manter ele no movimento circular, certo? E aí, galera, por essa força de atrito manter ele no movimento circular, apontar para o centro e, portanto, fazer com que ele traga essa trajetória circular do disco, a gente chama essa força de atrito de força centrípeta, certo? E é aqui que a gente percebe que a força de atrito ela vai estar na mesma direção do centro,
por mais que a gente tenha uma velocidade tangencial que queira fazer com que o bloco, essa velocidade tangencial do bloco faça com que ele queira sair direto, por ter uma força de atrito entre a superfície do disco e o bloco continua se movendo no disco. Então ele continua ali, traçando essa trajetória uniforme, onde a velocidade dela vai ser constante, beleza? Agora sim a gente vai entrar no caso da questão, onde a gente não vai ter uma velocidade constante, a gente vai ter uma aceleração, e essa aceleração constante, certo? Então o que aconteceria? Novamente, trazendo esse esquema aqui, a gente vai ter uma aceleração. A aceleração pode ser interpretada como uma aceleração angular, que é igual a alfa, beleza? Então, a gente percebe aqui que o enunciado ele trabalha com aceleração angular, certo? Então a gente vai ter que mexer com essa questão da notação angular, né? A gente vai ter que a gente observa isso na matemática, que o comprimento de um arco ele é dado pelo ângulo em radianos vezes o raio da circunferência. Então a gente vai trabalhar com essa notação, né? Com essa ferramenta. E o que acontece é o seguinte: por o disco estar acelerando, ou seja, ele sai do repouso, no repouso está tudo certo, o bloco está em cima do disco, está parado, então está tudo tranquilo. Só que aí o disco começa a girar e ele começa a acelerar, certo? Quando ele começa a acelerar, normalmente o que vai acontecer é o seguinte: ele está acelerando para cá, né? Então ele está pegando para essa direção aqui, certo? O bloco ele continua na mesma posição. O que faz o bloco continuar na mesma posição? É novamente a força de atrito. E aí você vem falar: ah, Laura, então a gente vai ter a mesma força de atrito, ela vai apontar para o centro, né? Então essa aqui, ó, vai apontar para o centro e vai ser a força de atrito. Errado, certo? Não é isso. A força de atrito ela não vai apontar para o centro. Por que não irá apontar para o centro? Porque na prática o disco ele vai querer sair reto, então ele vai querer partir desbestado para frente, certo? E ao mesmo tempo ele vai ter uma aceleração para fora, não é? Então ele vai querer sair naturalmente reto por inércia, né? Com essa aceleração ele vai querer sair desbestado reto, mas ao mesmo tempo ele vai para fora, ou seja, ele adquire, a gente observa aqui duas forças que com essa aceleração, né, quanto mais forte vai se intensificando, a gente observa duas forças, certo? E na prática essas duas forças elas compõem elas na verdade são uma decomposição de uma força só, que aponta para onde? Aponta para essa direção, certo? Vou chamar essa força de força F, por exemplo, certo? Então a gente tem Fx aqui, ó, e Fy. Claro, essa força x, o que é que ela vale? A gente sabe pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes a aceleração. Então essa Fx aqui, ela é a massa vezes a aceleração. Só que a gente está vendo uma aceleração que ela é diagonal, e a gente agora não vai ter somente uma aceleração, não é apenas em uma direção. A gente observa uma aceleração que ela é tangencial à trajetória circular e uma aceleração que está na mesma direção central da circunferência. Então, como esse f de x ele está numa direção central da circunferência e vai se opor a uma outra aceleração que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que vai opor esse movimento, que vai ser contra a tendência de deslizamento, né, que é justamente o que a gente está analisando, onde o bloco deslizaria para quais direções. Então, a gente tem uma aceleração centrípeta. Perfeito? Essa mesma aceleração centrípeta ela vai aparecer oposta à tendência de deslizamento que a gente vai observar, mas f de x é esse valor, m vezes a aceleração centrípeta, e o f de y ele vai ser igual a massa, pela segunda lei de Newton, vezes a aceleração tangencial, que a gente observou que no caso do movimento circular uniforme a gente tem uma velocidade tangencial, ele seguiria reto com a velocidade constante, está tudo tranquilo, mas aqui no caso a gente vai ter uma aceleração tangencial, perfeito? Então aqui a gente tem uma aceleração tangencial, certo? Com isso, o que vai fazer o bloco continuar em cima do disco? O que vai mantê-lo ali? Já que a gente estava observando que o bloco ele, na prática ia sair diagonalmente
né, ia meter o louco se alguém tivesse ali na frente, o cara ia ser acertado pelo bloco com muita facilidade. O que vai manter o disco preso ao bloco? O que vai manter essa trajetória? É aí que entra a força de atrito. E essa força de atrito, ela vai estar em qual direção? Ela não vai estar na direção daqui até o centro da circunferência. Ela não vai estar aqui não. Por que ela não vai estar aqui? Porque se ela estivesse aqui, ela não iria se opor à força que está sendo gerada para o bloco sair da trajetória do disco, né? Então, para que o bloco ele continue nessa mesma posição, a força de atrito ela não pode ser somente radial, né? Ela não pode ir em direção ao centro, ela tem que ser na mesma direção da força que está sendo gerada para tirar, né? Para tirar o bloco da trajetória que ele se encontra. Perfeito? Então a gente tem que ter como a gente tem uma força que está querendo puxar o disco para fora, a gente tem que ter outra que consequentemente mantém o disco no mesmo local. E que força vai ser essa? A força de atrito. É por isso que justamente eu queria trabalhar com vocês no MCU e no movimento circular uniformemente variado, como a gente encontra nessa questão da iPhone. Por quê? Porque muitos na prova de 2020 olharam para essa questão e falaram: caramba, a força de atrito ela vai estar no centro, sendo que não, por ser um movimento circular uniformemente variado. E por ocorrer essas acelerações, uma aceleração típica para fora e outra aceleração tangencial, a gente vai ter uma força diagonalmente que vai acontecer. Essa força vai ser ali na diagonal e, portanto, a força de atrito ela não pode estar na direção do centro, ela tem que estar na mesma direção dessa força, para que haja a anulação dessa força e o bloco continue na mesma posição dele se encontra desde o início, desde o repouso, né, do disco. O bloco, no máximo, ele vai começar a deslizar, né, no máximo, qual o tempo máximo que o bloco vai aguentar ficar parado, né? A pergunta ela pode ser traduzida dessa maneira. E aí, a gente pode escrever que vai ser justamente quando essas forças, né, essa força está sendo gerada para tirar o bloco do repouso e a força de atrito, elas forem iguais, né? Então a gente pode dizer isso, beleza? Na prática, o que a gente pode dizer é que a força resultante, né, ela vai ter que ser igual à força de atrito, porque aí, com a força resultante sendo igual à força de atrito, após o tempo que isso ocorrer, né, no caso, quando isso acontecer, o bloco ele vai ter chegado no seu ápice, né, para ali continuar preso ao disco, né? E aí nesse caso, logo após ele começa a se mover, começa a deslizar, certo? E é bom salientar para vocês que a gente está tratando aqui de uma força de atrito estática, certo? A gente não está tratando aqui de uma força de um atrito cinético, porque o atrito cinético ele vai ocorrer justamente quando o bloco ele já começar a deslizar. A gente vai ter uma força de atrito que vai se opor a esse deslizamento do bloco, né? Mas enquanto a gente não tem o deslizamento do bloco, o que a gente tem é uma força de atrito estática, né? Então é a força de atrito que vai fazer o bloco continuar, vai ser a força máxima que o bloco vai ter para continuar parado em cima do disco, beleza? Então a gente tem agora essa relação inicial. Bom, a gente pode fazer o seguinte: eu posso dizer que essa força de atrito ela vai ter uma outra aceleração tangencial e a gente vai ter outra aceleração centrípeta agora para essa direção aqui, beleza? E aí o que acontece? A gente vai ter duas acelerações tangenciais, né, e duas acelerações centrípetas, uma que vai puxar para fora e outra vai puxar para o centro da circunferência do disco. Só que a gente pode analisar de outra forma, de uma maneira que fique mais fácil de a gente fazer o diagrama do corpo livre que a gente encontra na dinâmica. Então eu até fiz um esqueminha aqui antes para vocês, para não demandar muito tempo aqui, que é, deixa eu ver se é isso, pronto, que é justamente esse aqui, O bloco está ali em cima do disco, certo? A gente vai ter uma aceleração, né, que está sendo gerada, a aceleração angular alfa. A gente tem uma aceleração. Só que, se a gente for analisar em específico o diagrama do corpo livre, quais são as forças que atuam naquele bloco, a gente vai encontrar o seguinte: a gente vai ter a normal. A força normal é a força de contato do bloco com a superfície. Então essa força ela está presente nesse bloco aqui,
certo? De massa M, como a questão especifica. Então a gente tem uma força normal, certo? Deixa eu até escrever aqui melhor, uma força normal. E além disso, como o bloco está no disco, né, e a gente está considerando um cenário onde a gente vai ter uma gravidade, né, a gente vai ter a aceleração da gravidade igual a G, então esse bloco ele também vai apresentar um peso, porque ele vai ter massa e a gente vai ter uma gravidade, uma aceleração puxando ele para baixo, então ele também vai apresentar o peso, beleza? Então ele vai ter um peso aqui, peso, que eu já vou logo deixar como mg, perfeito? Aí o que a gente observa é o seguinte, o bloco ele não vai alçar voo, então ele não vai começar a voar, ou seja, não vai ter uma força que vai puxar ele para cima e ele começa a voar, e muito menos ele vai afundar. O que vai acontecer é que o bloco vai continuar onde ele está na tranquilidade, ou seja, no eixo vertical, no eixo Y, nesse eixo Y aqui, a força resultante ela tem que ser nula, ou seja, a força normal ela vai ter que ser igual ao peso. Logo, o que a gente encontra aqui na prática é que a força normal ela é igual a mg, perfeito? Se a força normal ela é igual a mg, a gente estuda na física que a força de atrito ela pode ser descrita como mi, deixa eu até escrever melhor isso aqui, ó, mi vezes a normal. Mi é o que ele chama de coeficiente de atrito estático, né? Por isso que a gente está trabalhando com força de atrito estático, vezes a normal, e essa normal, na questão, ela é equivalente à massa vezes a gravidade. Mi vezes mg. Né? Então, isso aqui vai ser igual ao Fat. Certo? Se isso vai ser igual à força de atrito, e a força resultante, né? A força resultante ela vai ser igual à força de atrito, a gente sabe que força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é massa vezes a aceleração, que é igual a mi vezes mg. Ok? Como a gente tem duas massas, então a gente pode anular isso com esse. Então esses dois caem fora. E o que a gente vai ter na prática é que a aceleração vai ser igual a mi vezes g. Beleza? Então essa é a primeira relação que a gente vai ter aqui. Só que o que acontece, galera? Essa aceleração que a gente encontrou é a aceleração do movimento inteiro, certo? Na prática, a gente vai ter uma decomposição. E é justamente por isso que eu tracei essa decomposição aqui, porque a gente na prática, essa aceleração que a gente encontrou, né, essa aceleração que a gente encontrou para cá, ela vai ser decomposta, né, essa mesma aceleração, ela vai ser decomposta numa aceleração centrípeta e numa aceleração tangencial, certo? Deixa eu até deixar isso aqui em outro local, vou deixar assim. E aqui vai ter uma aceleração tangencial, perfeito? Ou seja, isso aqui é uma aceleração, é a aceleração completa do movimento, mas na prática a gente vai ter essas duas, perfeito? Então, o que a gente vai ter? Se a gente fizer o Pitágoras, se a gente observar a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, a gente faz um triângulo retângulo, né? Então a gente vai ter, na prática, mais ou menos isso. Então, por pitch, você chega aqui a aceleração completa, na aceleração inteira, ela vai ser, então a aceleração, ela vai ser a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado, perfeito? Em módulo, lembre-se disso, em módulo. E aí o que acontece, galera? A gente já encontra outra relação. A gente sabe que a aceleração completa ela é mi vezes a gravidade. Para a gente analisar essas duas acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração, deixa eu até melhorar esse A. A aceleração tangencial, ela vai ser dada pelo seguinte. Na física, né, a gente observa aqui um arco, por exemplo, o comprimento de um arco ele é dado por θ vezes, o θ em radianos, que é o ângulo, vezes o raio dessa circunferência, perfeito? Se eu derivo em relação ao tempo, né, então se a gente derivar isso aqui em relação ao tempo, então eu vou colocar aqui d sobre dt, né, e d sobre dt, o que a gente vai ter
é a derivada do espaço, da posição em relação ao tempo vai ser a velocidade. Então a gente vai ter a velocidade, né? E aí, tô derivando tudo isso aqui em relação ao tempo, a gente vai ter a velocidade sendo igual a ômega vezes o raio. Esse ômega, ele é dado como a velocidade angular. Só que se novamente eu derivar isso aqui em relação ao tempo, então tô derivando isso aqui, os dois lados da equação em relação ao tempo, o que a gente vai encontrar na prática é a aceleração sendo igual a alfa vezes r. Perfeito? Ou seja, essa aceleração tangencial, ela na prática, na situação que a gente encontra, ele fala que a distância entre o bloco e esse disco, né, essa circunferência, vai ser d. Ou seja, esse raio, ele vai ser a mesma coisa que d. Ou seja, na prática, na nossa questão, essa aceleração tangencial é igual a alfa vezes d. Além disso, a gente também vai ter a aceleração centrípeta, certo? Então, expressando aqui deixa eu até colocar aqui. Expressando aqui a aceleração centrípeta, o que a gente vai ter é o seguinte: a aceleração centrípeta na física, ela vai ser expressa pela seguinte relação: v ao quadrado, eu até vou tirar, vai ser v ao quadrado sobre r. Perfeito? Só que a gente viu logo aqui acima que v é ômega vezes r. Ou seja, o que eu vou ter aqui é ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. Logo, a aceleração centrípeta, ela vai ser, em termos angulares, sendo igual a ômega ao quadrado r. Isso vai ser a aceleração centrípeta, ok? Então, já temos aqui, já achamos as duas relações de aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A gente já tem as duas relações. E com isso, a gente consegue substituir nessa formulazinha aqui, né, que a gente aplicou o Pitágoras. Só que é importante nós salientarmos também que, se a gente aplicar a função horária da velocidade angular nessa situação aqui, isso aqui é dado por ômega 0 mais alfa t. Perfeito? Como a questão fala que o objeto ele sai do repouso, né, o disco ele está no repouso, então esse ômega 0 ele vai ter que ser igual a 0. Ou seja, ômega ele vai ter que ser igual a alfa vezes o tempo. Olhem só o que a gente tem aqui. A gente encontrou uma peça muito importante, que é justamente o tempo. Coisa que até agora a gente não tinha. A gente tinha a relação entre as velocidades e o raio, né? Que inclusive, vou até destacar aqui, isso aqui, como a gente tem que o raio na prática vai ser essa distância, então a gente tem ômega ao quadrado d, né? Então, a gente agora tem uma relação das velocidades com o tempo, e com isso a gente consegue encontrar a resposta da nossa questão, né? Vamos colocar tudo isso dentro dessa expressãozinha aqui. Logo, teremos o seguinte: a gente vai ter a aceleração, que vai ser igual, a gente sabe que é μg, então a gente vai ter μg quadrado. Isso vai ter que ser igual a aceleração tangencial, então alfa vezes d ao quadrado, mais a aceleração centrípeta, que vai ser ômega ao quadrado vezes d, certo? E isso ao quadrado. Então, a gente vai ter μ ao quadrado g ao quadrado, que vai ser igual a alfa ao quadrado d ao quadrado, mais ômega, a gente viu que vai ser alfa t. Então, a gente vai ter alfa até a quarta. Então, a gente vai ter alfa a quarta t a quarta d ao quadrado. Perfeito? Então, se a gente for deixar o t, né, o tempo, sozinho dentro dessa expressão, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter, vamos até botar aqui, ó, isolando t a quarta, a gente vai ter μ ao quadrado g ao quadrado menos alfa ao quadrado d ao quadrado sobre alfa a quarta d ao quadrado. Então a gente vai ter essa expressão. Isso vai ser igual a t a quarta. Ou seja, agora o que basta é nós colocarmos isso em uma raiz. Então,
Desenvolvendo ainda mais, a gente vai ter que ter, vai ser a raiz quarta de mi g sobre alfa quadrado d, certo? Isso aqui vai ser ao quadrado, menos 1 sobre alfa. Isso aqui ao quadrado também. Então a gente coloca assim. E portanto, com isso, a partir dessa expressão, se a gente for observar nas alternativas, a gente vai ver μg quadrado sobre alfa quadrado d menos exatamente o que a gente encontra na alternativa D. Beleza? Exatamente o que a gente vai encontrar nessa alternativa. Não é um expoente elevado a um quarto, que é a mesma coisa que a raiz, né, com a raiz quarta. Não é? Então, já essa aqui é a nossa alternativa. A gente trabalhou dinâmica, a gente trabalhou com movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, certo? A gente trabalhou aqui com decomposição, diagrama do corpo livre, decomposição de forças. Então, vários tópicos que a gente trabalhou hoje, certo? Uma questão de 2020 da IFOM muito tranquila, certo? Trabalha tópicos fundamentais e que na prática são muito importantes dentro dos vestibulares com cursos militares. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se puderem, se inscrevam, deixem um like e compartilhem para aquele amigo aí que está nessa reta final para IFOM, né? Para essa prova de 2026, ou para você que está vendo aí em algum outro momento, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, tamo junto e até a próxima.